para esse segundo vídeo, para a gente poder falar sobre os 3 momentos do romantismo em Portugal. No Brasil, a gente chama de gerações. Em Portugal, a gente vai chamar de momentos, tá? Então, o primeiro momento português do romantismo em Portugal, ele é marcado exatamente ainda pelo apego aos modelos clássicos. Então, a gente vai ter exatamente escritores românticos, né, com idealização, com uma ação política, uma ação literária romântica, tá? Com aquelas características que a gente veio falando no outro vídeo, mas ainda com um apego aos modelos do classicismo, né? Então, a gente vai ter aí essas características que a gente tratou no outro vídeo, porém com o apego ainda ao classicismo, né? Então, os principais autores, nós temos Almeida Garré, que foi o autor que deu início ao romantismo em Portugal, e foi aquele também que mais se destacou, né? Então, as obras dele, Camões, Folhas Caídas, Viagens na Minha Terra, todas elas são muito importantes para a literatura portuguesa. Então, Almeida Garré é um dos maiores nomes do romantismo em Portugal, e ele faz parte exatamente desse primeiro momento. Além dele, Alexandre Herculano também é muito importante, e como vocês podem perceber, aqui não é só poesia, tá? Nos momentos portugueses, a literatura portuguesa ela se divide em 3 momentos, tanto na prosa quanto na poesia. Então, assim como Almeida Garré, Camões, Folhas Caídas, são obras poéticas, são obras de poesia. Viagens na Minha Terra, por exemplo, é uma narrativa, né, que conta exatamente as viagens dele dentro de Portugal, o que ele viu, o que ele sentiu, né? Então, esses momentos portugueses, eles não são apenas da poesia, assim como no Brasil as gerações são ligadas à poesia. Em Portugal, não, a gente tem prosa e tem poesia. Almeida Garré foi muito mais um poeta do que um autor narrativo, tá? Alexandre Herculano, pelo contrário, ele era mais narrativo. Então, Eurico Presbítero, por exemplo, é a sua obra principal, né? E ela é uma obra narrativa. Vamos falar um pouquinho sobre o segundo momento do romantismo, tá? Então, o segundo momento é exatamente aquela que vai mais dar enfoque ao ultrarromantismo. Exatamente aquele momento do escapismo, o momento da tristeza, da depressão, da melancolia, tá? Então é aquela literatura, assim como no Brasil, que tem características mais ultrarromânticas, tá? Então, Soares Passos, Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco é um nome muito forte. As suas obras Amor de Salvação, Amor de Perdição, são obras muito importantes para a literatura portuguesa, tá? E agora o terceiro momento. Esse terceiro momento, ele é praticamente um pré-realismo já, tá? Já é uma fusão, né, desse novo olhar para a literatura e também do ultrarromantismo. É uma luta, é uma militância, assim como, por exemplo, a terceira geração, mas é algo bem mais introspectivo e pessimista do que
a literatura brasileira com Castro Alves, né? Que trouxe pra gente uma coisa bem forte de luta pela liberdade dos escravos. Aqui não. É uma luta, mas é uma luta muito ligada a essa introspecção, a esse olhar para dentro de si, né, de buscar forças em si para lutar, né? Então, nós temos aí alguns nomes importantes. Tomás Ribeiro, que foi bastante influenciado por Victor Hugo, que é um poeta francês, aliás, um escritor francês. É um nome muito forte nessa terceira geração, porque vem exatamente lutar pelos ideais de libertação, tá? Então, Victor Hugo expressa na França exatamente o que Castro Alves, algo parecido com o que Castro Alves é para o Brasil, tá? Então, Bulhão de Patos, Faustino Xavier de Novaes, Manuel Pinheiro são os nomes mais fortes, junto com João de Deus, né, que é muito forte também na poesia, e Júlio Diniz, que vai trabalhar mais a prosa, né, e ele traz exatamente histórias com final feliz, aquilo bem clichêzinho, tá? Uma história que tem final feliz, uma mulher que ela é idealizada, uma mulher que é forte, que luta, né? Porém, ela não é aquela mulher, ela é uma mulher mais doce, uma mulher mais, né, diferente, por exemplo, de Aurélia Camargo, que é forte o tempo inteiro. Não, a mulher de Júlio Diniz, ela é um anjo. E ela seduz exatamente por causa desse ar angelical dela, tá? Ela até mostra-se forte, mas ela prefere ser doce, ela prefere ser um anjo, ela prefere ser submissa, né? E a sua principal obra é As Pupilas do Senhor Reitor. Muito bom, aconselho a leitura, né? Apesar de ter palavras bem complicadas, porque século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, e a literatura portuguesa, que já tem um vocabulário um pouco diferente, apesar de ser a mesma língua, né? Mas a leitura é muito boa, né? Então, com isso, a gente termina os nossos estudos sobre romantismo em Portugal. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai bater um papinho durante a aula. Beijos!